Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Cília Portela. Eu sou escritora há 6 anos e tenho um total de 7 livros publicados. Se você está pensando em começar um livro, se você já iniciou o seu livro, se você conhece alguém que quer começar um livro, ou até mesmo se você já escreve há um bom tempo, mas parece que as coisas não estão dando muito certo, eu trouxe aqui 5 coisas que você precisa saber antes de começar o seu livro. Se eu fosse você, eu pegava logo um caderno e uma caneta, porque eu trouxe dicas preciosas para você ter sucesso com o seu livro. A primeira dica que eu trago para vocês é: faça um planejamento. Mas como assim, Cine? Eu preciso planejar tudo que vai acontecer no meu livro até o final, cada cena, cada diálogo, todos os personagens, todos os cenários? Não, fica tranquilo que não é disso que eu tô falando. Se você é aquele tipo de escritor que não gosta de fazer muitos planejamentos, muitos roteiros e prefere que as coisas aconteçam naturalmente, você não precisa se preocupar. O tipo de planejamento que eu tô falando aqui é um planejamento teórico, conceitual ou configurativo. E nele você vai precisar definir algumas coisas sobre o seu livro para que você não perca o foco e não confunda os seus leitores. Basicamente, você vai definir o que você vai abordar e como você vai abordar no seu livro. O que eu te aconselho é você tentar fazer uma espécie de sinopse ou resumo que vai abarcar todos os conteúdos que você deseja trazer para os leitores e resumi-los de uma forma chamativa e atraente para o público, de forma que você possa se guiar por ela sem deixar que o público descubra o que você quer revelar lá no final. Para facilitar a sua vida, eu trouxe aqui algumas especificações do que você precisa definir no seu planejamento conceitual. A primeira coisa que você precisa fazer no seu planejamento conceitual é definir qual vai ser o gênero do seu livro. O gênero do livro nada mais é do que a classificação onde o seu livro se encaixa. Se você vai escrever um romance, uma ficção científica, um suspense, um mistério, uma autoajuda e por aí vai. Porque cada gênero literário ele vai exigir uma formatação diferente. E o seu livro precisa se enquadrar nessa formatação para que, além de você não confundir os seus leitores e muito menos se confundir, o seu público tenha o norte do que ele está esperando para ler. Por exemplo, se você for escrever um romance de época, a linguagem que você vai usar, o ambiente, os costumes, os valores, tudo vai ser muito diferente do que se você fosse escrever, por exemplo, um romance na atualidade. Assim como se você for escrever um livro de ficção científica, você não pode esquecer de colocar tecnologia, ideias futurísticas e coisas que vão especificar e enquadrar o seu livro nesse tipo de narrativa. É claro que o mesmo livro pode se enquadrar em vários gêneros. Por exemplo, eu posso ter um romance, que também é um suspense, que também é fantasia. Mas todo livro, ele sempre tem um gênero principal onde ele vai se enquadrar, que é o foco daquele livro, aquele que vai estar mais predominante durante a narrativa. Outra coisa que você precisa definir no seu planejamento conceitual é a forma narrativa que você vai escolher. E isso engloba o tipo de narração e o tempo de narração. O seu narrador pode ser o narrador que vai estar ali atuante na história, ou ele pode ser um narrador que vai estar de longe, apenas vendo os fatos. E isso a gente chama de narrador personagem ou narrador observador. O narrador observador geralmente é em terceira pessoa. Então ele não vai estar lá no fato, ele vai estar narrando de longe. Porém, há casos em que o narrador observador, ele tem uma opinião pessoal. E eu trago um exemplo para vocês. No livro de conto Um Ano Inesquecível, no conto Um Verão Inesquecível, da Thalita Rebouças, ela traz uma forma narrativa que se desenvolve em um narrador observador que dá suas próprias opiniões sobre a história. E eu confesso que achei muito interessante esse tipo de narrativa. Com o narrador observador, você vai ter um espaço maior para narrar os pensamentos e sentimentos do personagem, porque o narrador ele vai estar tendo uma visualização geral de cenas que estão acontecendo, por exemplo, ao mesmo tempo e com pessoas diferentes. Já o narrador personagem, ele vai estar presente na cena. Geralmente utiliza-se a primeira pessoa para narrar e a cena vai precisar ser dividida por partes. Por exemplo, se é Ana que está narrando, Ana precisa falar sobre os seus próprios sentimentos e pensamentos. Ela não pode chegar e falar assim: Pedro está pensando que ele está fazendo isso e aquilo. Não, ela não pode, porque ela não sabe o que ele está pensando.
Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque cada tipo de narração ele vai se desenvolver em um modelo específico. Quanto ao tempo de narração, é um erro que muitos escritores insistem em cometer. A gente precisa definir qual vai ser o tempo de narração que vai acontecer no livro, se vai ser no presente ou se vai ser no passado. Quando a gente faz uma narrativa no presente, a gente precisa ter noção que aquele personagem não sabe o que vai acontecer depois. Então usar frases como: eu pensei que João fosse morrer, porém o futuro nos reservava uma coisa diferente. Eu não posso usar isso, porque naquele momento ela não tem como saber se o futuro esperava mesmo uma coisa diferente. Quando a gente utiliza o tempo passado, os verbos precisam estar no passado, a gente já pode fazer aí um jogo de suspense maior com os leitores, quando a gente coloca, por exemplo, frases de: naquele momento eu estava sofrendo muito, mas eu mal sabia que era apenas o começo. Então a gente pode brincar um pouco mais com essas ideias, porque o personagem ele está vivendo um tempo à frente daquele fato. Então ele pode falar daquilo como algo que ele já tem total domínio sobre o que vai acontecer. Um detalhe muito importante quanto ao tempo de narração é que o escritor, depois de definir qual é o tempo que ele vai usar, ele não fique misturando qual é o tempo ali. Esse é um erro muito comum de escritores iniciantes e inexperientes. Porque em uma frase eles estão usando verbos no passado e na outra frase eles colocam o verbo no presente. E aí você fica sem saber se aquilo está acontecendo agora ou se aquilo já aconteceu. E esse é um detalhe que deixa o leitor totalmente desconexo com a sua cena, porque ele fica desalocado. Ele não sabe que tempo aquilo está passando, ele não sabe o que ele tem que esperar daquele acontecimento e do restante daquela cena, porque ele fica confuso e não consegue se encontrar no espaço temporal. Outros detalhes importantes é definir quem vai narrar, se vai ser só um personagem que vai narrar até o final do livro, se em algum momento você vai fazer narrações alternadas, ou se vai ser narrações alternadas fixas. Sempre vai ser fulano e fulana que vão narrar o livro inteiro, um capítulo de cada, ou 2 capítulos alternados. Então, isso também é uma coisa que precisa ser definida. Você também precisa fazer definições sobre o protagonista daquela história, se vai ser só um ou se vão ser mais de um. Se você escolher trazer mais de um protagonista para aquela história, você vai precisar de um cuidado um pouco maior quanto às formas de abordagens com eles. Tudo precisa estar equilibrado para que você não acabe falando, mostrando mais de um do que de outro, ou dando mais importância e mais relevância naquele momento para um do que para outro. Você também precisa definir onde e quando acontecerá. Em que lugar, em que ambiente, em que espaço, em que cenário vai acontecer o seu livro. E isso pode ser tanto em lugares reais, como por exemplo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Aí eu vou precisar usar aquele cenário do Rio de Janeiro. Ou por exemplo, não, vai acontecer na África, então eu vou precisar usar o cenário da África e não misturar as coisas. Ou então eu posso usar um cenário fictício, um cenário inventado, uma sociedade que não existe na realidade. Então eu vou criar um nome para essa cidade, eu vou criar um nome para esses bairros, um nome para esse país e assim vai. Você também precisa definir quando vai acontecer a sua narrativa. Quando eu falo de quando vai acontecer, não estou me referindo ao que eu já falei sobre o tipo de narração, se vai ser no passado ou no presente. Eu estou falando sobre o ano. Aconteceu no passado, no ano de 1500, no ano de 1900, no ano de 4000. Tudo isso também vai definir detalhes importantes para você caracterizar durante as suas narrações. Tente definir também uma base com os principais personagens que vão aparecer no livro, para que em determinadas cenas você possa saber quem trazer, quando trazer e qual a personalidade deles. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E por último, não menos importante, mas é claro que você também pode acrescentar muitos outros detalhes que eu não falei, que você defina qual é o seu objetivo com aquele livro. Que tipo de mensagem você quer trazer, como você quer trazer essa mensagem, o que você quer que transforme na vida dos seus leitores com aquela leitura. Então tudo isso também vai definir a forma que você vai desenvolver. Tente estabelecer qual é a sua missão com aquele livro, quais são os valores que você quer passar com aquele livro, qual é a visão que vai pautar aquele livro, porque tudo isso vai te dar uma autonomia para você atuar com sucesso no palco da narrativa. A segunda coisa que você precisa saber antes de começar o seu livro é: tenha intimidade com o seu personagem. Seja ele o protagonista ou o personagem secundário, você precisa conhecer quem é que tá ali naquele lugar. Você não pode criar o nome de um personagem. Eu vou criar aqui o Pedro. Só que eu só sei o nome de Pedro, eu não sei qual é o hobby dele, eu não sei do que Pedro
eu não sei do que Pedro gosta. Você não pode criar um personagem que nem você mesmo conhece. Como seus leitores vão conhecer? Como seus leitores vão saber quem é aquela pessoa? É certo que durante a narrativa a gente vai se familiarizando mais com o personagem, mas eu também preciso definir fatores sobre ele que eu, enquanto escritor e dono daquele personagem, preciso saber. Você também precisa entender que aquele personagem ele tem uma vida em todos os cenários, em todos os ambientes possíveis que você não vai narrar. Então ele precisa ter ideias fixas e conceitos preservados sobre quem ele é, uma identidade própria com características e objetivos próprios de vida. Para te ajudar, eu também trouxe dicas de como você criar a identidade do seu personagem. Defina um nome completo para ele. Assim, esse personagem vai ter uma raiz genealógica que vai subentender a uma identidade própria. Também defina a idade desse personagem, o lugar onde ele mora, quem são seus pais, se ele tem melhor amigo ou melhor amiga, qual é o nome desse melhor amigo ou dessa melhor amiga. Defina também qual é o hobby dele, o que ele mais gosta de fazer no tempo livre. Data de aniversário, aparência física do seu personagem e não só o principal. Como, por exemplo, cor e tipo do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, altura, um sinal, se ele tem algum defeito de nascença, se ele tem alguma doença, uma falha de aprendizagem e outros detalhes que também englobam pessoas reais. Trate seu personagem como uma pessoa real e não como um indivíduo que existe apenas no momento da cena. Trace também gostos específicos para o seu personagem, como por exemplo o tipo de música favorita, o tipo de esporte que ele gosta, o que ele gosta de comer, quais são os lugares que ele gosta de frequentar. Além disso, não esqueça de dar sonhos para os seus personagens. Todos nós temos sonhos na nossa vida e os nossos personagens também precisam de um sonho. Eles precisam de um objetivo a atingir, eles precisam ter padrões e valores próprios, assim como nós também temos. Eles não podem ser uma pessoa ao léu, que tudo ele aceita, que tudo ele quer. Ele precisa criar essa identidade de possuir aí desejos e negações, coisas que ele quer alcançar, coisas que eles não aceitariam e etc. Não esqueça de definir também defeitos e qualidades dos seus personagens. Muitos escritores cometem o erro de criar o personagem perfeito e usualmente o personagem perfeito ele causa um cansaço no leitor, porque na nossa realidade ninguém é perfeito. Então isso já traz para o livro uma ideia de falsa autenticidade. Aquele livro não vai trazer coisas que vão instigar os leitores a continuar a leitura. Tudo vai parecer muito falso, fictício e inventado. E naturalmente a vontade deles de continuar a leitura pode sim diminuir. Trace também uma história de vida para aquele personagem. Ele teve uma vida tranquila, calma, simples, ou ele teve traumas durante sua história de vida. Ele precisou passar por grandes dilemas que talvez trouxeram traços para ele que ele não teria se não tivesse passado por isso. Então, tente sempre trazer uma identidade particular a esse personagem, para que ele não se torne só um detalhe da história, porém alguém verdadeiro que possui desejos, sonhos, defeitos e vontades reais. A terceira coisa que todo escritor precisa saber antes de começar o livro é que ele deve dominar a gramática. Assim como um violonista não pode tocar violão se ele não souber nenhuma nota, o escritor também não pode ser um escritor se ele não tiver domínio da língua que ele vai utilizar. Se eu vou escrever um livro na língua portuguesa, eu preciso ter noção de tudo que ela me oferece. Então eu preciso saber conjugar um verbo, eu preciso saber fazer uma concordância verbal e nominal, eu preciso saber me alocar nos períodos temporais narrativos, preciso saber como usar a vírgula, como usar pontuações, acentuações. Uma escrita com muitos erros ortográficos com certeza vai decair uma grande parte do trabalho daquele escritor e muitos leitores não vão querer continuar aquela leitura. Termos confusos, repetições de palavras, erros ortográficos, acentuação fora do lugar, pontuação onde não deve ter, onde está precisando não tem. Tudo isso empobrece completamente o trabalho daquele escritor. Então, antes de começar a escrever o seu livro, tente lembrar quais são os pontos que você tem mais dúvidas, para que você intensifique seus estudos nessa área antes de oferecer para os leitores um material ruim. Com material ruim, o leitor não apenas não vai querer o seu livro, como a sua imagem também vai ficar manchada. Se daqui a algum tempo você escrever um outro livro melhor, ele vai lembrar sempre de você como aquele que comete os muitos erros ortográficos. A quarta dica que todo escritor precisa saber antes de escrever um livro é: pesquise sobre o tema. O erro que muitos escritores cometem ao escrever um livro é achar que pesquisas só são feitas para materiais científicos, e isso não é verdade. Todo
Todo material que você vai escrever, seja ele fictício ou não, precisa de uma pesquisa. Se o meu personagem, por exemplo, tiver doente ou tiver sofrido um acidente, estiver ali no hospital, você precisa entender sobre o quadro clínico dele para poder descrever reações, efeitos de medicação, formas de tratamento, como funciona a recuperação. Então pesquise sobre aquele tema. Quando eu escrevi o meu segundo livro da trilogia Acampamento de Inverno, De Volta ao Acampamento, uma personagem minha sofreu um acidente e passou um bom tempo no hospital. Eu aproveitei esse momento para fazer várias pesquisas sobre a situação dela, sobre o que poderia ter causado aquelas fraturas, quais as possíveis formas de tratamento, quais as reações, como se daria a recuperação. Então tudo isso é muito importante também. Vamos imaginar que o seu livro aconteça em um outro país, aconteça na Europa. Você não pode escrever sobre a Europa se você nunca pesquisou sobre ela. Você não precisa necessariamente viajar para lá e ver como é que funciona, mas você pode pesquisar quais são os principais lugares, os pontos turísticos, qual é a cultura daquele povo, tipo de comida, tipo de vestimentas. Então toda essa pesquisa precisa acontecer para dar credibilidade ao seu livro, a não ser que você esteja escrevendo um livro de fantasia, onde todo o contexto da realidade é diferente do nosso. Então você tem liberdade para criar à vontade coisas que não necessariamente vão estar ligadas aos nossos fatores. E a quinta e última dica do vídeo de hoje seja autêntico. Crie sua própria forma de escrever, crie seu próprio jeito, coisas que vão te identificar e diferenciar de outros autores. Tenha cuidado com o plágio não só de fonte, mas também com o plágio de ideias. Talvez você tenha lido um livro que gostou muito e o seu livro está caminhando pelo mesmo caminho, então tenha cuidado com isso, traga suas ideias próprias, tenha seus próprios conceitos de criatividade e aquilo que vai fazer o leitor se identificar com o seu livro, com a sua escrita. Isso vai tornar a sua escrita mais qualificada e muito mais atraente para criar possibilidades de público. Então essas foram as 5 dicas do vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like aqui. Quando a gente bater 400 likes, eu vou trazer a segunda parte desse vídeo com mais 5 dicas que você precisa saber antes de começar a escrever o seu livro. Para receber mais conteúdos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ser notificado de todos os vídeos novos que eu lançar. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares para aumentar a nossa família. Se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram e o meu Wattpad para você conhecer um pouco mais do meu trabalho de escritora. Então é isso, pessoal. Beijão e até sexta-feira. Tchau!